Bom, pessoal, essa história de secar os adversários é um negócio muito complicado, né? Nem sempre dá certo, quase sempre não dá certo, né? E, rapaz, o Cruzeiro acabou no finalzinho, aos 52 minutos, o Cruzeiro fez um gol no Goiás, e aí com isso já empurrou o Goiás de vez para a Série B. Agora, matematicamente já tem mais chance, né? Você fazia a mínima, mas não tem, só tem 9 pontos para disputar agora, não tem a menor condição, né? Já está rebaixado o Goiás. Agora a briga está entre Bahia, Cruzeiro, Goiás, não, Goiás não, né? Já falei Goiás. Então Bahia, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Santos, certo? A briga está e aí. Com essa vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro subiu para 13º lugar. 13º lugar, fechando a 35ª rodada, certo? Só que se o Bahia vencer na quarta-feira, o Bahia supera o Cruzeiro, né? Empata com o Cruzeiro, fica a mesma situação, empata com o Cruzeiro na pontuação, mas supera com o número de vitórias, porque o Cruzeiro tem 11 vitórias, o Bahia também tem 11 vitórias em 35 rodadas, então o Bahia vencendo supera o Cruzeiro, fica exatamente na mesma situação que estava, digamos, até ontem, né? Até hoje, antes do jogo entre Goiás e Cruzeiro. Então vamos ver a tabela do Goiás não, só quero falar Goiás agora já foi. A tabela do Cruzeiro, veja bem, olha só os jogos do Cruzeiro, mas essa história de dizer, esse time vai perder, vai jogar com Goiás. Bom, com Goiás, digamos assim, não era tão fácil assim, mas também não era tão difícil o Cruzeiro vencer, e suou para vencer, né? Fez um gol já no finalzinho do jogo, aos 52 minutos do segundo tempo, no finalzinho, né? 51, quase 52 minutos. Olha só, o Cruzeiro venceu o Goiás, né? Então subiu para 44 pontos, está em 13º lugar, mas olha só, foi hoje o jogo, né? E a próxima rodada do Cruzeiro vai ser na quinta-feira, olha só. Então, terça, quarta-feira, aí na quinta-feira, o Goiás, no dia 30, daqui a 2 dias, o Goiás já vai pegar o Atlético Paranaense, já sabendo do resultado do jogo entre Bahia e São Paulo, não é? Então, o Goiás vai... Nossa, eu só quero falar Goiás, gente. O Cruzeiro vai pegar o Atlético Paranaense dentro de casa, que já é uma vantagem, só que o Cruzeiro não tem sido muito bom dentro de casa, apesar de ter vencido o Bahia, né? Então, dia 30, na quinta-feira, às 20 horas, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, né, a gente estava torcendo para o Atlético Paranaense vencer o Vasco, e aí o Vasco empatou no finalzinho do jogo, né? Saiu 1-1. Então, por exemplo, se esse jogo de hoje tivesse saído 1-1, mesmo o Cruzeiro ficando na frente do Bahia, mas seria só um pontinho, né? Agora não tem outra, né? Não tem brincadeira. O Bahia tem que vencer o São Paulo. Não interessa como o Bahia tem que vencer o São Paulo, senão a situação fica dificílima para o Bahia, certo? Então, veja só, Cruzeiro vai pegar o Atlético Paranaense na quinta-feira, daqui a 2 dias, aí quando for no domingo, dia 3, o Cruzeiro vai pegar o Botafogo lá dentro do estádio do Botafogo, dentro do Milton Santos. Veja só a situação. Aí, de cara a gente já diz, não, o Botafogo não vai deixar o Cruzeiro ganhar, né? O Botafogo vai vencer o Cruzeiro. Bom, podemos dizer assim, pelo futebol que o Cruzeiro está jogando, o Botafogo vence o Cruzeiro. Mas
o Botafogo já faz umas 10 partidas que não vence um jogo, né? Então não vai ser fácil para o Botafogo, mas também não vai ser fácil para o Cruzeiro, certo? E no dia 6, que é quando termina o campeonato, na próxima quarta-feira, o Cruzeiro pega o Palmeiras, outro time que está brigando direto, né, para ser campeão. Bom, aí podemos dizer, olha, o Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras dentro de casa, né, dentro da casa do Cruzeiro, certo? Mas é o Palmeiras, né? Então, para o Bahia não resta outra saída, não falo nem alternativa, não resta outra saída a não ser vencer o São Paulo para se tranquilizar e ficar somente a uma vitória, né, a um triunfo para ficar tranquilo na Série A. Exatamente isso, ok? Agora vamos lá aos outros adversários aí, vamos olhar, vamos mais na tabela. Olha só, o Cruzeiro, gente, como eu falei, ó, o Cruzeiro está em 13º lugar com 44 pontos, superou o Corinthians. Olha só, o Cruzeiro meteu pressão para cima do Corinthians, meteu pressão. Olha só, o Cruzeiro tem 11 vitórias e o Corinthians só tem 10 vitórias, certo? Então a situação do Corinthians ficou complicadíssima agora, complicadíssima. E se o Bahia vencer na quarta-feira, supera o Cruzeiro e supera o Corinthians, né? Supera o Corinthians e supera o Cruzeiro. Então o Bahia tem que vencer para ficar tranquilo. Então o Corinthians tem -4 gols de saldo, o Bahia tem -4 também, só que o Bahia fica na frente do Corinthians, Bahia vencendo, fica na frente do Corinthians porque o Bahia vai ficar com mais vitórias, né? Porque o Corinthians só tem 10 vitórias, tá? Bom, essa é a situação. Então, Cruzeiro em 13º com 44 pontos. Olha só, o 12º é o Fortaleza com 45. Significa o quê? Que o Fortaleza também está sob pressão, né? Fortaleza também está sob pressão. Olha só que situação. Cruzeiro 44, Fortaleza 45. Então, Fortaleza está em 12º lugar, Cruzeiro em 13º com 44, Corinthians em 14º também com 44, o Santos em 15º com 43 pontos, certo? O Vasco da Gama em 16º com 42 e o Bahia com 41 pontos em 17º lugar. Agora só resta uma vaga para ficar na Série B, né? Então o Bahia vai brigar também com Vasco, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza, tá? E talvez também o Internacional, né? Olha só que situação, né? Apertadíssima para essa última vaga. Quem vai ficar com essa última? Quem é que vai querer ocupar essa última vaga aí? Porque Goiás, Curitiba e América já estão fora, já estão rebaixados, né? Então, quem é que vai querer ocupar essa 17ª vaga? Ninguém, evidentemente, né? Quem é que está mais próximo? Aí não sabemos exatamente, né? Podemos dizer, teoricamente, ó, quem tem jogo mais difícil agora é Vasco da Gama e Cruzeiro, ou então Vasco da Gama, Cruzeiro e Corinthians. Mas, ó, vamos lá, já olhei os jogos do Cruzeiro, vamos lá, ó, Corinthians tem 44 pontos, vamos lá, ó, os jogos do Corinthians. Amanhã vai pegar o Vasco, não é isso, olha, amanhã o Corinthians pega o Vasco, certo? Amanhã às 21h30, Vasco da Gama e Corinthians. Então vai ser um jogo dificílimo, e esse resultado a gente sabe nem o que tem que dizer, olha só, porque o Bahia está atrás de todos desses dois, né? Então, qual o melhor resultado aí? Bom, o melhor resultado aí talvez seja exatamente um empatezinho mesmo, né? O melhor resultado aí. Se o Vasco ganhar, aí já empurra o Corinthians lá mais para baixo e já complica mais a vida do Bahia, né? Então essa é uma situação complicadíssima. Quem
vai ganhar amanhã? Vasco da Gama ou Corinthians, né? Então, o Corinthians vai pegar o Vasco da Gama, depois, já no sábado, dia 2, o Corinthians vai pegar o Internacional dentro de casa, né? Lembrando que o Vasco da Gama, o Corinthians vai pegar dentro da casa do Vasco da Gama, né? Na Colina, né? Como se diz, os gigantes da Colina lá, né? E o último jogo do Corinthians é contra o Curitiba. O Curitiba já é baixado na arena do Curitiba, né? Então veja só, a situação do Corinthians aí é razoável, né? Razoável aí, né? Talvez o mais difícil aí seja o Internacional, que vai pegar o Corinthians, né? Que o Corinthians vai pegar o Internacional. Então a situação do Corinthians é razoável. Agora a pressão é porque amanhã vai pegar o Vasco, né? Agora vamos voltar aqui à tabela para a gente verificar aqui o seguinte. Olha, vamos voltar à tabela. E aí já falamos o Corinthians 14º com 44 pontos, em 35 jogos tem 10 vitórias, tá? Então, já tem menos vitórias do que o Bahia e os outros. Agora aí o Santos. O Santos tem 43 pontos em 35 rodadas, tem 11 vitórias e tem menos 18 gols, né? Então, qual é a situação do Santos, né? O Santos em 15º. Então, o Santos vai pegar na quarta-feira de 29 o Fluminense, que está brigando aí pela Libertadores, né? Pela vaga na Libertadores, né? O Fluminense. Depois vai pegar, quer dizer, aí vai ser dentro de casa, né? Dentro da Vila Belmiro, o Santos. E no domingo, no dia 3 do 12, o Santos vai pegar o Atlético Paranaense lá na arena do Atlético Paranaense. E fecha a rodada, fecha o campeonato, pegando Fortaleza no dia 6, às 21h30, certo? Então a situação do Santos não é das mais fáceis. Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. Então o Santos vai pegar os times que estão brigando por vaga na Libertadores, né? Não é nem para ser campeão, né? Por vaga na Libertadores. Então tá aí o Santos em 15º lugar, né? Em 15º lugar com 43 pontos. E em 16º lugar está o Vasco da Gama com 42 pontos, que joga amanhã contra o Corinthians. Então a pressão sobre o Corinthians é grande. A pressão sobre o Corinthians é grande. O Corinthians, se perder amanhã, já fica numa situação complicadíssima, principalmente se o Bahia vencer, porque o Bahia vencendo na quarta-feira, então ultrapassa o Corinthians, né? Olha só, o Vasco da Gama, se vencer, vai para 45 e o Bahia, se vencer, vai para 44. Então, a pressão agora está mais sobre o Corinthians, né? Agora, se o Corinthians vencer, fica tranquilo isso, né? Porque aí já fica com 47 pontos e praticamente é um ponto só, porque agora com esses resultados, se antes era 45 pontos, subiu para 46, 47, agora talvez seja 48 e quizá até 49, 50 pontos para poder se livrar do rebaixamento, tá? Então o ponto de corte aumentou bastante, ok? Então é isso aí. O Vasco da Gama joga com o Corinthians amanhã. O Bahia, na quarta-feira, joga com o São Paulo. Bahia que vai jogar com o São Paulo. E depois vai jogar com o América Mineiro. E na última rodada do campeonato, o Bahia joga com o Atlético de Minas Gerais às 21h30, no dia 6 do 12, na Fonte Nova. Né, na Fonte Nova. Então, pessoal, olha só que situação. Então, nós estávamos com o secador ligado para o Cruzeiro não ganhar. Infelizmente, o secador falhou, né? Então, o Cruzeiro venceu. O que resta para o Bahia? Vencer na quarta-feira e joga pressão sobre os outros, que ficam lá embaixo. Porque agora a situação ficou
como se diz assim, é muito complicada, mas claro, fica mais complicada ainda se o Bahia não vencer, porque não pode nem pensar em empatar somente. Fica mais complicada se o Bahia não vencer. Se perder, pior ainda, né? Se perder, pior ainda, entendeu? Então, essa é a situação. Vai ser briga até a última rodada para saber quem vai assumir a última vaga do rebaixamento, né? Qual vai ser o time que vai ser rebaixado, porque agora já temos América de Minas Gerais, Curitiba e Goiás, ok? Goiás não tem mais chance, né? Matematicamente não está ainda, mas já está. Se o Goiás vencer os 3 jogos que faltam, só chega a 44 pontos. Então, não vai conseguir superar os adversários, não vai conseguir, né? Então, Goiás já está rebaixado, E agora a briga é grande. A situação do Cruzeiro melhorou bastante, porque agora o Cruzeiro, olha só que situação, né? Olha só, agora o Cruzeiro em 10º só está apenas uma vitória para, está com 44 pontos, está praticamente a uma vitória para superar, para ficar livre do rebaixamento, ok? Então é isso, Bahia fazer a sua parte, vencer o jogo contra o São Paulo e pronto, ficar tranquilo. O Bahia tem que pensar o seguinte, esses 3 jogos que faltam, o Bahia precisa vencer esses 3 jogos e pronto, faça a sua parte, que aí se livra do rebaixamento. O Bahia só depende dele mesmo. Agora, amanhã vamos ver exatamente o nosso Bahia, né? Amanhã não, na quarta-feira, né? Vamos ver o nosso Bahia, como vai se comportar em campo. Se mantiver, como eu venho dizendo nos vídeos, como fez no último jogo contra o Corinthians, mas sabe que cada jogo é um jogo, né? Então, se mantiver a mesma pegada que fez contra o Corinthians, não tenho dúvida que o Bahia vence o São Paulo, né? Bom, é isso aí. Vamos lá. Amanhã, confesso a você, vai secar quem? Né? Porque, na verdade, né, qualquer um vencendo, né, de toda forma é complicado. Talvez seja melhor torcer para um empate entre os dois amanhã, né? Talvez o melhor resultado seria esse. Beleza? É isso aí, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, nosso Esquadrão de Aço. Dê um like, inscreva-se no nosso canal e faça, já tinha esquecido, ative o sininho para receber nossas novidades, faça o seu comentário, também divulgue e compartilhe o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Canal esse feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia. É isso aí e até o nosso próximo vídeo.